Ai, ai. Tá difícil, né? O que a gente tem pra falar? Bom, eu vou tentar aqui ser o mais curto, mais breve possível e tentar falar desse jogo da forma mais resumida que eu puder, porque senão eu vou acabar me estressando ainda mais do que eu já tô. Sabe? Na verdade, assim, é, para eu poder explicar, falar de como que foi esse jogo da forma mais objetiva e mais resumida possível, é que o Santos, assim, ele não aproveita as chances que ele tem. E quando ele é atacado, parece que ele sente esse ataque e não tem mais poder para reagir. E todo o rendimento que ele tinha antes dele sofrer o gol, acaba indo por água abaixo. E acho que foi exatamente isso que aconteceu ontem e o que retrata esse jogo, né? Assim, a gente sabe da importância dessa vitória. A gente sabe muito bem disso, muito, né? E por isso que, assim, o Santos vai pra cima. O Santos fez um bom jogo. O Santos não jogou mal, não. O Santos jogou bem. O Santos jogou bem, foi pra cima, teve chances, teve oportunidades, né? Em uma boa parte do primeiro tempo, antes mesmo do Corinthians fazer 1-0, o Santos esteve muito mais na área do Corinthians do que o Corinthians na área do Santos. O Santos levou muito mais ao perigo, muito mais perigo para o Corinthians do que o Corinthians levou ao Santos do que foi, assim. O Santos levou muito mais perigo ao Corinthians do que o Corinthians levou ao Santos antes do Corinthians fazer 1-0. Assim, o Santos teve muitas chances de abrir o placar, muitas. Teve várias oportunidades, levou perigo, mas aí o Corinthians acha o gol, o Corinthians consegue fazer 1-0, e daí depois que o Corinthians faz 1-0, parece que o Santos sente esse gol, parece que o Santos sente esse gol que leva, e aí não consegue mais tirar força para reagir e continuar indo para cima para conseguir ter uma forma de atacar. E assim o Corinthians fica tranquilo no jogo, começa a tomar conta da partida, vai lá e faz o segundo, faz 2-0. E aí basicamente já resolve a partida aí já no primeiro tempo. Foi basicamente isso o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu, ainda mais no primeiro tempo, que no primeiro tempo foi assim. O Santos começa bem, começa indo pra cima, tem as suas chances, mas não consegue aproveitar. O Corinthians, quando consegue ter uma chance, aproveita, né? Eu acho que a única primeira chance que o Corinthians teve no jogo foi logo o gol. A primeira vez que o Corinthians de fato levou perigo ao Santos no jogo, conseguiu fazer o gol. Mas aí depois disso o Santos não consegue ter força para reagir. E o Corinthians toma conta, faz o segundo, faz 2-0. E aí, o primeiro tempo acaba, vai pro segundo tempo. O segundo tempo foi um período muito mais morno. Um período muito mais assim, do Corinthians segurando o resultado. O Corinthians acho que larga o pé do freio, tira o pé do freio e só administra a partida, administra o seu resultado que já está construído. E tenta fazer o que ele pode para se manter esse resultado, para se manter construído esse resultado. Mas aí, quando o jogo começa a entrar na reta final, e somente quando entra na reta final, quando faltam os seus 10 minutos para o fim da partida, o Santos acorda de novo. E aí faz o seu gol 2-1 com o Guilherme. Aliás, mais um gol do Guilherme. Agora 11 gols marcados no campeonato. E desses 11 gols, 8 do Guilherme. Enfim, né? Mas aí o Santos diminui com o Guilherme e aí volta a ir pra cima. Volta a levar perigo, volta a incomodar, mas quando já é tarde demais pra isso. E aí tem aquele lance no final do jogo que tem aquele impedimento. A Edna, a juíza Edna, ia marcar pênalti, seria pênalti, mas quando ela tava pronta pra marcar o pênalti, o bandeirinha avisa ela corrigindo que estava impedido, e estava impedido mesmo, tudo bem, estava impedido mesmo. Mas, claro, se não tivesse impedido aquele lance, com certeza ela marcaria a pênalti, e aí o resultado poderia ter sido diferente. Mas, enfim,
né? Então, mais um resultado ruim, mas eu acho que dos resultados ruins que tivemos, esse foi o menos pior. Porque pelo menos o Santos ainda jogou. Nem que seja um pouco, nem que seja o mínimo, mas jogou. É claro que tem muita coisa para corrigir ainda, como eu falei aqui. Depois que o Corinthians fez 1-0, o Santos parece que o rendimento tinha apagado. E o Corinthians começa a tomar conta da partida, e aí vai pro segundo tempo completamente morno, o Santos só volta a reagir na reta final. Então é claro que ainda tem muita coisa para corrigir, muita coisa para melhorar. Muita, demais. Mas eu acho que de todos os resultados ruins que tivemos, esse a gente pode tirar algumas coisas assim de coisas que dá para relevar, vamos dizer assim. Mas, independente de tudo, é uma derrota, é um resultado ruim. O Santos continua fora da zona de classificação do seu grupo, continua em terceiro lugar, continua fora da zona de classificação, atrás da Portuguesa, atrás do Mirassol. Mirassol é o líder, Portuguesa a segunda colocada, empatada com o Santos, mais levando vantagem no saldo de gols, agora levando uma vantagem maior do que já tinha, porque o Santos perdeu, né? Enfim. Mas agora, o que eu tenho pra falar é o seguinte. Já tivemos 9 rodadas. São 12 na fase inicial antes dos mata-matas. 12. Então teremos mais 3 jogos. Contra quem? Próximo domingo agora, contra a Água Santa, depois contra a Noroeste e depois o terceiro e último dessa primeira fase, contra a Inter de Limeira. Água Santa e Noroeste em casa, Inter de Limeira fora de casa. Esses times são times que são ruins, com todo respeito a eles, mas são times ruins. São times tecnicamente fracos e no papel completamente inferiores. Com todo respeito a eles, mas tudo isso que eu falei aqui é verdade. Com todo respeito a eles, mas é a real. O Santos não pode pensar em empatar esses 3 últimos jogos. Esses 3 últimos jogos, o Santos tem a obrigação de ganhar os 3. Tem a obrigação de ganhar esses 3 últimos jogos. Tem que ganhar. Para compensar todos os vacilos que teve nessa primeira fase. Todos os resultados ruins, enfim. O Santos tem que ganhar esses 3 últimos jogos. Isso é a obrigação do Santos. E é o mínimo que o Santos tem que fazer. Ganhar esses 3 últimos jogos. Para ainda ter chance de se classificar. É possível a classificação? É possível. Estamos num grupo que é fraco. Porque tem times fracos. Mirassol e Portuguesa são times fracos, com todo respeito a eles também, mas são times fracos. Quem completa é o Bragantino, que também está fraco. E o Bragantino está atrás do Santos, inclusive, nesse grupo. Então, o Santos precisa ganhar esses 3 últimos jogos para conseguir se classificar, para buscar a classificação. Está num grupo fraco, está num grupo que os outros componentes são times inferiores a ele próprio, né? Acredito que esses times que estão na frente do Santos, que é a Portuguesa e o Mirassol, vão acabar tropeçando em algum momento, em alguns jogos também, e o Santos também vai ter que tirar proveito disso vencendo seus jogos, então mais um motivo para o Santos ter que vencer esses próximos jogos. Porque além de ser obrigação para ter chance de se classificar, os outros 2 times, Portuguesa e Mirassol, podem acabar tropeçando. E se isso acontecer, claro, se o Santos ganhando, vai ser muito bom para o Santos, o Santos vai tirar proveito disso. E aí fica mais fácil do Santos ficar em primeiro também. Então, por conta de tudo isso, vitória nos próximos 3 jogos é muito importante. Esses próximos 3 jogos o Santos tem a obrigação de vencer. É isso que eu vou falar aqui. Enfim, então, eu vou ficar por aqui. Já falei tudo que eu tinha pra falar. E é isso, né? Fui claro e objetivo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.